envelhecemos, ficamos mais lentos, mais travados e menos fortes. A nossa mente fica confusa e perdida, o nosso corpo fica doente e cansado, e o nosso ser fica só e desprovido da sua conexão com o seu espírito. Isto é o que acontece sempre que a nossa energia fica presa em algo, a nossa emoção, não é? O nosso pensamento fica preso em algo. E isto acontece quando nós não conseguimos largar um assunto, não é? Algo que aconteceu, seja porque tenha acontecido recentemente ou porque uma memória foi ativada e nós não estamos a conseguir largar esse assunto, está sempre ativo, essa emoção volta a estar ativa, não é? A nossa energia fica presa ali e não move para a frente. Mas também acontece quando nós voltamos a ativar partes de nós que já não são verdade, que já não são a nossa realidade, ou que já não é o lugar onde nós é suposto estarmos. E isto é o que tem a ver com a nossa evolução, não é? Porque é suposto, porque não temos outra escolha, a nossa energia estar em constante evolução, movimento, transformação, não é? E ficar presos, ficar parados e, muito pior ainda, voltar para trás, é estar a aprisionar a nossa energia que está em movimento. E isto é o que causa doença e eu acredito, e eu já uma altura escrevi um breve texto sobre isto, eu acredito que é por isso que após as épocas festivas, principalmente no Natal, o Ano Novo, após essas reuniões familiares, haver tanta doença, não é? As pessoas ficam constipadas, ficam com gripe, ficam bloqueadas, não é? Tudo bloqueia e bloqueia, lá está, a parte da garganta, não é? Porque é a fala, é a nossa comunicação, é a nossa expressão do nosso ser, principalmente isso é a parte fundamental que fica bloqueada, mas também toda a zona abdominal, não é? Mexe ali com o estômago, prende tudo, e isto numa fase mais leve, digamos assim, porque infelizmente às vezes não é, escala para casos de doença mais sérios e mais graves. E isto acontece muitas vezes sem sequer a pessoa ter consciência disso e sem sequer haver algo realmente que aparentemente possa justificar isto, porque sim, por vezes nós sabemos que há situações que nos incomodam, não é? Eu já sei que me vou encontrar com uma certa pessoa com quem há algo que eu não resolvi, ou ali alguma coisa que me magoou, por mais que a pessoa queiram, lá está, retomem a relação, mas há sempre aquela energia ali ainda agarrada, por isso sempre que há esse encontro, volta a levar a pessoa para o mesmo lugar, não é? Ou também, simplesmente, é aquelas pessoas com quem nós nos vamos dando, mas são pessoas que mexem connosco, não é? Porque assim, nós lidamos com todo tipo de pessoas e não é só por ser da nossa família que são todos santos e boas pessoas. Inclusive é nós, não é? Não é por sermos nós que somos santos e boas pessoas. Mas, assim, existem bullies em todo lado, não é? Existem narcisistas em todo lado. Existem pessoas que são ou rancorosas, ou invejosas, ou isto ou aquilo, em todo lado. E nas reuniões familiares é onde nós, de certa forma, somos obrigados, porque não somos, também vamos falar sobre isso mais à frente, mas não é? Aquele sentido de obrigação de nos juntarmos e às vezes estamos expostos a pessoas que, quanto mais não seja, às vezes até aqueles comentários maldosos, não é? Aquele picar, aquela deitar aquela migalhinha, que às vezes a pessoa ri e vai deitando para trás das costas, mas parece só, não é? Ou seja, magoa e está a minar e está a ativar uma energia de uma identidade que, volto a dizer, não é? A pessoa no fundo, ou seja, a pessoa pode saber que não é verdade, mas no fundo algo em si que a faz sempre duvidar e se não é? Se o outro tem razão. Mas assim, a energia fica presa, fica parada por vários motivos e há um outro que, mesmo não havendo ninguém que cause nenhum tipo de conflito, só o facto de estarmos mergulhados novamente num ambiente onde as pessoas, normalmente, não quero dizer que sejam todos os casos e que sejam todas, mas normalmente mantêm uma visão de nós, que é uma visão que aprenderam, conheceram e que não querem largar, não é? E voltam a buscar e voltam a remeter para aquela visão e nós vemos-nos através dos olhos dos outros. Isso é
é algo que nós podemos trabalhar e podemos mudar, mas não é assim tão simples e tão fácil, não é? Nós vemos-nos através dos olhos dos outros e como os outros nos estão a ver, lá está a ativar aquela energia de como também nós aprendemos a nos ver e, volto a dizer, é voltar para trás, porque onde nós estamos no momento já é mais à frente, não é? Nós mudamos, nós evoluímos, por mais que, sim, há pessoas que podemos dizer, a nível de permitir a sua energia evoluir mais, não é? O seu ser evoluir mais, dão mais essa permissão. Há pessoas que ficam mais bloqueadas, mas toda a gente, enquanto está viva, porque senão não estaria viva, não é? Há esta evolução. E sempre que nós travamos, ou sempre que, pior ainda que puxamos para trás, vamos sentir isso no pensamento. Muitas vezes não é sentido, a não ser que quando essa energia já está muito ativa, ou é algo mais presente que nós temos consciência, não é? E aí damos conta no pensamento. É o lugar mais improvável, ou digamos assim, mais difícil de nós conseguirmos ter essa consciência. A seguir as nossas emoções, não é? As nossas emoções normalmente falam bem alto, mas também, para a maioria das pessoas, só quando elas falam mesmo realmente bem alto, é que a pessoa começa a tomar conta dessa emoção. E então, se são emoções que nós já estamos habituados constantemente a lidar com elas, a pessoa nem sente, nem percebe. E é por isso que às vezes também há certos relacionamentos em que há coisas que estão a incomodar e a pessoa não percebe porque já está habituada a sentir esse incómodo, já está habituada a sentir esse... Não é? Está bem. Às vezes nós damos conta mais isso acontecer nos outros, não é? A outra pessoa é ser incomodada do que a própria pessoa em si. E por isso é assim, as nossas emoções é uma forma, aliás, é por isso que elas existem, não é? Para nos darem a conhecer, a indicar o que está mal, lá está, o que nós precisamos de libertar, avançar, não é? Largar, mas é preciso que também haja uma certa conexão e uma certa presença, lá está, um certo parar para nós sentirmos e percebermos em cada momento como é que algo nos está a afetar, seja para o bom ou seja para o mal, não é? E depois disto, quando evolui mais, lá está, já começa a trazer outras consequências, quer a nível literalmente de afetar os resultados na nossa vida, não é? E afetar a nossa saúde física. E mais coisas, mas estes são os aspectos que nos tocam mais, não é? Que nos incomodam mais. E na nossa saúde física é algo que é inegável, não é? Mas depois também não aprendemos a associar uma coisa com a outra, não é? Lá está, a nossa emoção, a nossa energia com a doença física. E então, desculpas são arranjadas e é por isto e é por aquilo, ou seja, há sempre um motivo e é um motivo que é válido e que serve para justificar, porque parece fazer todo o sentido, principalmente quando vemos outros exemplos e parece que é tudo igual. Mas é tudo simplesmente consequências, lá está, da nossa energia não estar a avançar para a frente, não estar a mover para a frente. É suposto nós avançarmos, não temos outra escolha, não é? Eu depois também vou fazer um outro vídeo, falar sobre isto, porque a nossa energia é suposto estar em constante movimento. Travar, largar, avançar. Travar, largar, avançar. Travar, largar, avançar. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Ficar presos, não avançamos. E quando nós sabemos que algo que nos incomoda tanto e que lá está, nós precisamos de perdoar, ou que deveríamos de perdoar, volto a dizer, não é pelo outro que deveríamos de fazer isso ou querer fazer isso. Não é para manter nenhum relacionamento. É indiferente. E há relacionamentos que não devemos mesmo de manter, não é? Nós temos que estar ok e saber realmente se algo que é benéfico para nós ou não, não é? Mas é importante também desprendermos e que isso seja algo que seja indiferente para nós e que não afete a nossa energia. Porque enquanto nos está a afetar o nosso ser, está-nos a prender, está-nos a prejudicar, nós sentimos isso, magoa, e porque magoa culpamos o outro, não é? Porque magoa como se fosse o outro que nos está a magoar, mas não é o outro que nos está a magoar. Nós estamos a magoar a nós mesmos porque não estamos a largar, estamos a dar importância demais ao outro em vez de dar importância de vida a nós.